Ó Deus, nós nos reunimos em espírito nesta hora, buscando a tua presença e o teu consolo. Tu conheces as perguntas que ecoam em nossos corações, como a dúvida sobre o porquê do sofrimento e das tribulações, assim como aconteceu com o homem justo Jó. Senhor, sabemos que o sofrimento é parte da nossa condição humana e que, mesmo em meio a ele, a tua luz pode brilhar. Agradecemos por tua palavra, que nos dá forças e encorajamento em nossos momentos de dor. Quando nos sentimos perdidos e desamparados, lembramos da fé inabalável de Jó, que diante de sua perda e aflição, se prostrou e te adorou, reconhecendo a tua soberania. Que possamos aprender com esse grande exemplo a levantar nossos olhos em gratidão, mesmo quando as tempestades se levantam. Senhor, trazemos diante de Ti as nossas lutas e as dores que carregamos. Pedimos que nos ajude a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais estamos passando. Assim como Jó, queremos clamar em meio à dor, buscando Tua face e esperando pacientemente por Teu conforto. Pedimos que cada um de nós encontre a força que vem de Ti, pois sabemos que, mesmo nas horas mais obscuras, Tua presença é um refúgio. Que possamos permanecer firmes, sabendo que a nossa história não termina no sofrimento, mas na esperança que temos em Ti. Intercedemos agora por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Que o Teu amor e a Tua paz sejam derramados sobre suas vidas, trazendo consolo e renovação. Que muitos possam olhar para a experiência de Jó e encontrar encorajamento e esperança em meio à dor. Ajuda-nos a sermos instrumentos de Teu amor, a estender a mão para aqueles que precisam de conforto, assim como Jó fez, mesmo durante seu próprio sofrimento. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada bênção que nos concedeste e por cada provação que nos ajuda a crescer. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira fé é aquela que se sustenta nas tempestades, e que, assim como Jó, nós possamos declarar: Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que escutou esta oração e renova a nossa esperança. Que possamos confiar em Ti, sabendo que a Tua bondade não tem fim e que no Teu tempo todas as coisas serão restauradas. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Mas a paz que todos ansiavam se tornava uma memória distante à medida que os dias se tornavam noites insuportáveis. Um pesado silêncio pairava no coração daquela comunidade, onde a dor de Jó reverberava como um eco sombrio. As pessoas, embora compreensivas em seus intentos, começaram a afastar-se. O olhar de compaixão se transformava em miradas de esquiva, como se o sofrimento de Jó fosse uma praga que pudesse contagiá-los. E foi naquela beleza perturbadora do desespero que se apresentou a mulher de Jó. Olhando para ele, já sem as forças que uma vez indicaram esperança, sua voz soava como um lamento. Jó, olha para você. Você ainda se alimenta de sua fé, mas onde está Deus agora? Ele se esqueceu de você. Suas palavras cortavam na simplicidade da dor refletida em sua própria alma. Deus não ama os justos, meu amor. Olhe para o que vivemos. Onde está o seu cuidado? Uma sombra cruzou o semblante de Jó. Esfestes. E em vez de resposta, um silêncio profundo lhe envolveu. Ele, que sempre dissera que o verdadeiro amor de Deus era firme, sentia as raízes dessa fé começarem a se soltar. Entre as folhas de um passado glorioso, suas memórias revelavam as promessas de um Deus que era, em sua visão, onipotente e amoroso. Mas suas provações traziam uma visão nova daquela divindade que agora se via à beira do abismo. Aptos a desafiar não apenas a Deus, mas a própria essência do ser, seus amigos chegaram,
trazendo consolos que se tornaram espinhos, investindo em discursos que não aqueciam o coração, mas apenas o tornavam mais frio e isolado. Você deve ter pecado, Jó. Se não, como tudo isso teria acontecido? Assim, deixaram rastro de perguntas que se tornaram mais pesadas do que a própria dor. A cada dia que passava, Jó se via perdido em um labirinto de indagações e solidão, questionando se havia mesmo um propósito em seu sofrimento. O dia se tornava noite, uma sucessão interminável de ciclos que geravam mais angústia do que descanso. Sussurros se tornavam gritos dentro dele. O que se tornará da minha fé? O que se tornou de mim? Naquele momento sombrio de reflexão, um súbito silêncio o cercou, um silêncio tão profundo que mesmo o vento parou para ouvir. Suas orações tornaram-se um grito ferido. Senhor, onde estás? Olho para a tua criação, mas não te vejo. Vejo apenas o deserto da minha alma. E o céu, em resposta ao clamor, mudou. Nuvens sombrias se reuniram, e a tempestade finalmente veio ruindo sobre a terra como um último aviso. Relâmpagos cortaram o horizonte como garras do próprio medo, e a chuva despencou como as lágrimas nunca choradas de Jó. Ele caiu de joelhos, a força o abandonando, a angústia se transformando em um grito primal. Por que, Senhor? Por que eu? Foi nesse ato de vulnerabilidade que algo mudou. Uma voz, não como um trovão, mas suave como um sussurro, atravessou o estrondo da tempestade. Jó, tu não conheces os mistérios que guardo, mas, ainda assim, em ti, eu vejo a luz que brilha mesmo nas trevas. Permita que teu sofrimento sirva a um propósito maior, e o que parece o fim será apenas o começo. Com essas palavras, um drenará da dor e um ímpeto de nova esperança surgiu em Jó. O mundo à sua volta não mudou, mas sua fé reemergiu da escuridão. Ele se levantou, não como um homem quebrado, mas como um guerreiro que arregaça as mangas diante da batalha. Entretanto, a hora da decisão chegou quando Jó percebeu que havia cartas na mesa que ainda não tinham sido jogadas. Ele se virou para a comunidade, agora desprovida de conforto, mas repleta de testemunhas da sua agonia. Traga-me as verdades que vocês guardaram, os medos que vocês ocultam em suas almas. Se fui fiel a um Deus que se cala, a vida que vocês têm gera uma responsabilidade a mais. Na nossa dor, não devemos afligir os outros, mas dar-lhes o carinho que nos falta. E assim Jó se tornou farol em meio à tormenta. Mas a tempestade não cessou. Os ecos da sua fé ardente encontraram saída em almas cautelosas, que, apoderando-se daquela centelha de esperança, descobriram que mesmo na dor haveria lugar para o amor. O sofrimento não desapareceu, mas uma nova luz surgiu entre eles. Porém, ao entardecer de seu último dia, quando olhou de novo para o céu, Jó viu um relâmpago furioso invadir as nuvens. E repentinamente todos se calaram. Um pressentimento tragicamente familiar abrangia seus espíritos. O trovão quebrou o silêncio, trazendo com ele a revelação aterradora. Entre suas promessas havia um destino, não só para ele, mas para todos que compartilhavam de seus medos. Naquele instante, Jó entendeu a verdade mais sombria de todas. O sofrimento não era em vão, mas, na verdade, fora uma transição para algo maior, uma escolha que moldaria o futuro. E enquanto os olhos de todos miravam para ele em busca de resposta, um desafio ecoou no espaço. Ele sorriu, mas neste sorriso havia um pequeno traço de terror. Assim como Jó, eles não eram apenas espectadores em uma história de dor, mas personagens em um enredo
que poderia se desdobrar de maneira aterradora. E assim se passaram as tinha-noites, onde a luz e a escuridão dançavam em um vórtice de possibilidades. A esperança crescia em meio à dor, mas, por dentro, cada um começou a questionar até onde sua lealdade seria testada. O caminho se tornava cada vez mais nebuloso, e o eco daquela voz permanecia no ar. Preparem-se, pois o que parece um renascimento pode trazer consigo um terror inimaginável. E sob a luz do amanhecer, a jornada de Jó continuava, entre a esperança e a mais pura escuridão.